Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência e talvez o maior concorrente do Lula. Recentemente começou a surgir alguns vídeos, algumas matérias sobre seu plano econômico. Por isso, dando continuidade à nossa série, decidi fazer uma análise honesta do seu plano econômico. E deixo a você decidir se é bom, ruim, mais ou menos, que seja. Lembrando que se você quer aprender economia comigo, só clicar no primeiro link para você entrar na Escola da Economia, que lá tem cursos de economia que eu gravei de aulas desde o iniciante até mais o avançado para você aprender no nível de graduação. E só um adendo, oficialmente ainda não saiu os planos econômicos dos candidatos, mas eles já vêm soltando em entrevistas, em falas, então eu venho analisando seu posicionamento. Claro que depois que sair oficialmente farei um novo vídeo, tá bom? Mas isso não impede da gente já começar a analisar as suas ideias. Vamos começar com esse corte aqui para dar início ao nosso vídeo, que o Sam pergunta para o Flávio sobre seu plano econômico. O que você pretende fazer na economia? Teve esses dias já falando assim, uma eventual volta do Paulo Guedes, caso você seja eleito. Você tem conversado, até acho que saiu uma reportagem falando quem será. Caso não saiba, o Paulo Guedes é o ex-ministro do Bolsonaro. E caso não saiba, o Bolsonaro é pai do Flávio, tá bom? A seu posto de Ipiranga, ou você ainda não tem nenhum nome conversado? Ô Sam, eu estou conversando com várias pessoas da economia, grande parte das pessoas as que participaram do nosso governo, e eu tô ainda montando o que é que eu vou oferecer de projeto de Brasil, que eu tô falando projeto de Brasil, não projeto de governo apenas, e muita gente prefere, nesse momento, ainda não aparecer, porque vai tomar pancada na imprensa, vão encher o saco. O que está acontecendo aqui agora, vários nomes ficam sendo especulados, sabe? E eu percebo a maldade de parte da imprensa com isso. Por quê? Porque, primeiro, que eu não estou conversando, não convidei ninguém para ser o meu posto Ipiranga, né? E a partir do momento que a imprensa fica especulando, depois a pessoa fala que não vem me ajudar nessa caminhada, vão falar que não estão aceitando caminhar comigo, né, por algum motivo. Então, assim, eu converso com o Paulo Guedes, eu converso com várias pessoas da equipe econômica que participaram do governo. Então, até o momento, como eu disse, não saiu oficialmente seus candidatos, né, sua equipe econômica. Mas já tem 3 nomes que já estão auxiliando ele para dar ideias, né, sobre a economia, sobre os planos. E os nomes são os seguintes. O primeiro é o Rogério Marinho, um economista, ele é afiliado também ao Partido Liberal, o PL. O segundo é o Adolfo Sachida, um advogado, e ele também compôs a equipe do Bolsonaro em 2022. E o terceiro nome, que saiu mais recentemente, é a Daniela Marques. Ela foi ex-braço direito do Paulo Guedes e também ex-presidente da Caixa Econômica. Então a gente já vê que provavelmente os planos do Flávio vão seguir uma ideia até mesmo que seu pai fez, ou uma ideia mais talvez do Paulo Guedes. Vamos seguir mais ou menos nesta linha, aparentemente, pelos nomes que estão te ajudando, pelo que ele vem falando. Então a gente já começa a ter uma noção mínima de onde ele vai. E agora, falando das suas ideias, do que temos, bom, a primeira é a reforma da Previdência. Claro que esse é um tema que todos os pré-candidatos, na verdade, abordam, porque ele, né, o posicionamento dele, que é bem comum mesmo, voltado ao liberalismo, é que a Previdência é um rombo fiscal e que ela é uma bomba relógio. O problema é que a Previdência no Brasil ela já fecha em déficit. E também a tendência é que esse déficit aumente. Porque hoje em dia o sistema é o seguinte, você que está trabalhando e contribui para a Previdência é a aposentadoria de quem se aposentou. Então, qual que é o problema? O Brasil está envelhecendo, então menos pessoas vão estar aptas a trabalhar e mais pessoas vão começar a se aposentar. Então a conta não fecha. No futuro, as pessoas não terão aposentadoria. Então, é algo que de fato precisa resolver. A aposentadoria e INSS é um problema no Brasil. Uma das ideias dele é a correção do salário mínimo, que ele está sujeito a corrigir a inflação, mas alguns benefícios de crescimento do país. Mas a proposta é ter uma desvinculação dessa correção, focando apenas na correção da inflação, para que desta forma os gastos sejam menores ou o rombo seja contido. A crítica, é claro, é que a maioria das pessoas aposentadas pelo INSS ganham um salário mínimo. Então a crítica é que corrigir apenas a inflação não é suficiente, deveria manter a correção inflacionária mais os ganhos, né? Um ganho de produtividade do país, que seja. A segunda ideia, voltando mais uma área tributária aqui, é claro, a reforma tributária. E também, claro, que a ideia mais liberal é abrir espaço para discutir regras, exceções e impactos sobre as empresas. Então, provavelmente há algo relacionado a mudar as cargas tributárias, talvez diminuir as cargas tributárias. Aqui é bem supérfluo mesmo, não temos algo concreto ainda. E veja, todas essas propostas
visa um objetivo na economia que é a austeridade fiscal. No Brasil, atualmente, os juros está em 14%, é um juros bem alto. Isso é ruim e todo mundo concorda, tanto a esquerda quanto a direita concordam com isso. É um problema juros altos no país. O que discorda é a causa disso. O pessoal mais à direita fala que o problema é porque o governo gasta muito, ele está em déficit sempre. E o segundo também é o risco do país. Se um governo que gasta muito, não honra com as suas contas, gera um maior risco para o país e por isso que deve-se haver maior juros. Também por conta da inflação, né, para conter a inflação, então tem essas causas. O pessoal mais à esquerda atribui mais ao rentismo, ao problema no mercado financeiro pressionar os juros a ficar lá em cima para os bancos viverem de juros. Enfim, as causas são essas. A austeridade fiscal seria mais relacionada ao pessoal da direita, ou seja, o governo gastar menos, controlar seus gastos, tentar fechar num 0 a 0, quem sabe até em superávit. Na economia, é claro que tem ideias que discordam se isso é bom ou ruim. Porque veja, quando a gente faz uma análise de contabilidade do governo, é diferente pensando uma contabilidade individual. Claro que quando eu penso individualmente, é melhor fechar no positivo, é melhor ter superávit, claro. Mas olhando para uma ótica do governo, nem sempre superávit é bom. Pode ser que déficit sejam bons, dependendo do contexto. Porque se o governo vai investir, isso pode retornar no futuro. Claro que isso depende muito do que o governo está fazendo com o dinheiro, considerando que ele está fazendo algo bom. O que eu realmente sou bem cético com isso. Com o governo, não acho que o governo é muito bom em distribuir o dinheiro por aí. Outra ideia que, na verdade, eu achei bem curiosa mesmo, por ter achado essa notícia aqui, foi o Flávio falando sobre combater o feminicídio do Brasil. E uma das propostas é, claro, reduzir a dependência financeira das mulheres em relação aos maridos. Então, se as mulheres têm mais oportunidades de trabalho, conseguem ganhar mais dinheiro, isso ajuda na redução do feminicídio e que elas não estejam dependentes do seu marido. Essa ideia foi herdada na gestão do Paulo Guedes, o ministro da Economia, porque ele diz que cria uma rampa de ascensão social para aqueles que dependem de programas sociais possam se capacitar, que as mulheres buscarem melhores salários. Essa parte eu até achei interessante, não imaginava encontrar essa ideia aqui, do nada veio isso aqui, mas está aí para você analisar se isso faz sentido ou não. Então até o momento que se pode ver dos candidatos, que eu já fiz análise do Renan Santos, do Zema e do Flávio, é que o Renan Santos está mais focado fortemente tanto na área da segurança, da eliminação do crime organizado e também um pragmatismo na economia, eu diria nem um liberalismo. Eu vejo mais um pragmatismo, que é tipo assim, o que funciona e vamos aplicar, né? O Zema já é bem liberal mesmo, assim, bem mesmo. Porque ele fala muito de privatização, é o que mais fala de privatização, de todas as estatais, então ele está em um discurso bem forte nesse lado. E o Flávio me parece mais neutro, assim, ainda não temos muita informação, muita casca, ainda parece tranquilo, assim, painando, assim. Eu imagino, claro, e pelo que a gente tem de informação, que ele vai seguir as ideias do seu pai, do governo, umas ideias talvez que o Paulo Guedes seguiu, um liberalismo, mas talvez um pouco menos em relação ao Zema. Sempre também avaliando essa austeridade fiscal. Dessa austeridade fiscal, os três falam que o governo, o problema no Brasil é que o governo gasta muito, por isso que os juros é alto. O problema da dívida brasileira, caso não saiba, a dívida brasileira ela é alta, mas esse não é nem um problema, porque ela representa 80% do PIB. O problema é sua trajetória. Sua trajetória é muito rápida, está crescendo de forma muito rápida por conta dos juros estarem altos e outros fatores. Então isso é algo que deve ser sempre levado em conta, a dívida brasileira. Os três também têm uma visão sobre a taxa de juros que é bem parecida, que eu já expliquei para vocês. Então até o momento, essas são as informações que eu obtive. Curiosamente, só um ponto de atenção mesmo, é que pesquisando as informações, a maioria dos jornais que eu encontrei foi jornais da esquerda criticando, assim. E era até engraçado ler as notícias, vou te dar um exemplo. Olha esse aqui, vermelho, a esquerda bem informada. Plano de Flávio Bolsonaro, a ressurreição do fracasso de Guedes contra o povo. Só, por exemplo, isso aqui, orçamento como refém, a desvinculação da vida, que eu tava falando da desvinculação da inflação e correção. Aí eles colocam aqui, o objetivo é economizar 1 trilhão, 2 trilhões de reais à custa do sofrimento humano. Cara, honestamente, eu já vi algumas pessoas falando e acho que é verdade mesmo. A esquerda, e a direita também tem isso, mas a esquerda parece máquinas, parece um plano de criar várias
perfis de notícias e começar a espalhar um monte de notícias zoadas, assim. O jornalismo ignora a verdade, pouco importa. Então é muita notícia assim que é até engraçado de ler, né? E realmente me parece que eles não têm nenhum comprometimento com a verdade. E isso não quer dizer que a direita tenha, tem também, mas é que eu encontrei muito mais do pessoal à esquerda, só foi um ponto de análise mesmo. Enfim, este foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa aqui no comentário o que você acha do Flávio, se ele é um bom candidato ou não. Claro que no futuro, lembrando, farei outros vídeos quando sair oficialmente os planos, então eu vou pegando as informações, terão vídeos de outros candidatos também, vai ter do Lula em breve, então fique tranquilo, tá bom? Considere se inscrever neste canal, me siga no Instagram para a gente bater lá 1000 seguidores e te espero até a próxima.